E agora vamos entrar em um assunto muito sério que tem preocupado toda uma cadeia produtiva. Fundamental, inclusive, para a economia do país, a carne. Isso porque após o caso isolado e atípico do mal da vaca louca, identificado em um animal no estado do Pará, fez com que alguns países interrompessem as negociações com o Brasil. Agora há pouco mesmo falamos que o ministro Carlos Favro da Agricultura espera que muito em breve o Brasil volte a exportar para a China, um dos nossos principais compradores. Esse assunto agora aqui no nosso quadro Papo com Café. E para falar sobre este assunto no Papo com Café, hoje eu vou conversar com Francisco Manzi, que é médico veterinário, pecuarista e diretor técnico da Associação dos Criadores de Mato Grosso, Acrimate. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Luciana. Muito obrigado pelo convite. Olha, não é a primeira vez que a gente fala sobre o mal da vaca louca, né? Infelizmente, é um assunto que está se tornando recorrente. Então, antes da gente entrar exatamente nesse caso, eu vou te fazer uma outra pergunta. Alguma vez o Brasil já registrou o mal da vaca louca? Não. Na verdade, o Brasil ele é considerado pela Organização Mundial de Saúde Animal risco insignificante. Esse é o menor que existe em toda a tabela de classificação, risco insignificante. Porque, pela condição do Brasil, nós produzimos nossos animais, a grande maioria, 85% dos animais, eles são produzidos a pasto, criados, recriados, engordados a pasto. E aqueles em que se utiliza rações, são rações de origem vegetal. E não era para ser diferente, afinal de contas, somos os maiores produtores de milho, de soja, de algodão, né, de girassol e tudo mais. E a doença da vaca louca clássica ou típica, aquela que pode pôr em risco a saúde humana, é aquela onde os ruminantes recebem produtos de origem animal nas suas rações, o que além do Brasil ser proibido, não é a realidade brasileira de forma alguma. Agora, vamos entrar então nesse caso, né? Como você já explicou pra gente, ainda bem, graças a Deus, que não é o clássico, até porque existe um risco insignificante. É como se a gente dissesse então, Manzi, olha, impossível ter, né, o mal da vaca louca aqui no Brasil. Por que então nós temos regras tão duras, digamos assim, nesses contratos estabelecidos com outros países, se nós temos aqui de fato uma chance mínima de ter o mal da vaca louca? Porque quando acontece, mesmo quando é um caso atípico, a suspensão é imediata do envio das exportações, no caso da carne. Sim, é porque vaca louca é vaca louca, tanto típica quanto atípica. Isso precisa ficar claro. Qual que é a diferença entre eles? É que no caso da clássica, aquela que, como expliquei, os animais consomem produtos de origem animal nas rações e tudo mais, aconteceu já na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, e que saíram aquelas imagens chocantes e tudo mais, essa pode pôr em risco a alimentação humana, porque se os animais forem tratados em rações, isso acontece num lote grande de animais em confinamento e tudo mais. Essa atípica é uma degeneração normal, principalmente relacionada à idade do animal, e que, quando ela é identificada, está restrito àquele animal cuja carcaça é imediatamente eliminada. Mas quando foi feito esse acordo, principalmente com a China, como você falou agora há pouco, não havia essa diferenciação. Então, na assinatura do acordo feito em 2015, se dizia BSE. Então, uma vez positivo para a BSE, imediatamente o próprio país, por uma questão de transparência, suspende as exportações e, depois de confirmada a tipicidade, fica então à mercê do país importador voltar a comprar ou não. É isso que nós estamos querendo, inclusive, discutir, para que a gente possa diferenciar, inclusive aqui no Brasil, a gente possa diferenciar para que não cause esse transtorno todo, como tem ocorrido aí. Tivemos um caso em 2012, outro em 2019, outro em 2021 e agora em 2023. Certamente outros virão, porque se trata de uma degeneração natural, mas que ela é identificada naquele indivíduo, e esse indivíduo não irá para consumo humano, portanto,
não precisamos temer, em hipótese alguma, de uma contaminação da nossa carne. Quando você disse, olha, vamos tentar mudar, existe um ambiente para isso? Já teve início de algum diálogo para tentar mudar, então, essas condições? Sim, já existe uma tentativa de diálogo, já foi feito isso na época da ministra Tereza Cristina, tanto nos casos de 2019 quanto de 2021. Nós estamos avançando nas negociações, o governo federal deve fazer uma visita à China agora nos próximos dias, onde novamente vai ser colocada essa questão em pauta, porque não se justifica, né, um país que tem aí o maior rebanho bovino comercial do mundo, que tem esses casos absolutamente isolados. Nós temos um ministério aí com mais de 100 anos de existência, exportamos hoje para mais de 130 países. Agora tivemos a notícia da abertura do México, que é um dos mercados mais exigentes, que neste momento agora vai começar a comprar a nossa carne, demonstrando então da qualidade, da sanidade do nosso rebanho, da nossa carne. Bom, é importante que de fato aconteça uma mudança então contratual, Manzi, porque sempre que a gente tem um problema desse no Brasil, aumenta, né, de uma forma exponencial os embargos. Não foi só a China, outros países também suspenderam. Existe, claro, uma perda na balança comercial. Vai recuperar? Vai recuperar, mas existe um prejuízo já. Isso é levado em consideração. Você acredita que de fato vai ser parte desta missão do governo federal, através do nosso ministro Carlos Fávaro, à China? Será que a cadeia pode tentar esperar modificações nesse protocolo, então, de exportações? Então, não existe motivo para que isso não aconteça, né? Porque nós temos cada vez mais transparência, tudo precisa ser evoluído. Como eu falei, esse acordo foi feito em 2015, onde não havia essa previsão precisa ser colocada. Nós temos um outro ponto, que é uma discussão que a gente faz isso internamente, quer ter laboratório de referência para que a gente possa diferenciar a típica da clássica. Hoje é no Canadá um laboratório para testar, então, no caso? Isso, ele é de indicação da própria Organização Mundial de Saúde Animal, tem no Canadá, tem na Inglaterra, e nós temos tanto expertise como estrutura para ter esse laboratório aqui no Brasil, porque a gente precisa ser muito rápido na identificação, ter velocidade, chegou o material, imediatamente já se faz o exame, já se faz a contraprova, e imediatamente, ela não sendo classificada como típica, imediatamente tudo volta ao que era, sem a necessidade de uma nova consulta ao país importador, porque está sendo tudo muito rápido e de forma bastante transparente. E quando nós temos esse tipo de episódio, os outros países pressionam mudanças no preço, abrem-se novas tratativas para poder baixar o valor da carne comprada, ou seja, acaba tendo esse outro impacto também, mesmo quando as exportações são retomadas, Manzi? Sim, mesmo que 70% do nosso mercado seja mercado interno, esses 30% fazem muita diferença. E para o Mato Grosso mais ainda, porque o Mato Grosso ele exporta 90% do que ele produz, né? Porque nós temos 34 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos hoje e apenas 3 milhões e pouco de habitantes. Então, a gente exporta muito, quer seja para outros estados, quer seja para outros países. E a partir do momento em que você tem uma suspensão de importações, essa carne acaba ficando aqui no mercado mesmo interno, e isso, obviamente, faz com que o preço, que já vinha fazendo com que as margens dos produtores estejam muito apertadas, são mais ainda pressionados, e hoje as contas estão muito mais difíceis para os produtores. Bom, está na reta final esse gerenciamento de crise, então? Ele está na reta final, a gente tem que sempre tirar do limão a limonada, porque aconteceu em 2021 e aconteceu de novo em 2023, e isso é um sinal de que nós temos que, não podemos deixar a coisa esfriar. Nós temos que continuar negociando, não deixar o assunto esfriar de novo, para que a gente possa ter aí muito mais tranquilidade, ver o que um animal lá no estado do Pará, que foi feito um diferencial para um exame de raiva, um animal que já havia sido
sido a carcaça dele eliminada, olha o estrago que ele fez em todo o mercado brasileiro. Né? Então não faz sentido que continue sendo assim. Tem já uma perspectiva agora a curto prazo já para retomar todos os contratos? Então nós temos notado já uma questão de diminuição de escalas, né? Essa abertura do México, ou seja, demonstrando que o México segue os mesmos protocolos americanos, então demonstrando que ele acredita na qualidade e na sanidade do nosso rebanho, e a gente acredita que vai ser assim muito mais próximo do que foi em 2021, que foi coisa ou melhor, que foi em 2019, que foi coisa de 10 dias já voltaram a comprar, do que da vez passada que nós amargamos aí quase 4 meses de insegurança. E o mercado, ele não tem medo nem de subir nem de descer, mas ele tem muito medo do escuro. Com né? certeza. E é isso que a gente quer que não aconteça. Agora, mudando só um pouquinho de assunto, como o setor está, já que a Acrimate ela é apolítica, mas depende da política, até para representar os interesses, né, desta cadeia produtiva. Nesse momento o setor está pujante, está confiante? Qual o sentimento diante da condução do nosso país? E claro, tendo como ministro o Mato Grossense, que representa, né, Mato Grosso, melhor dizendo, o ministro Carlos Fávaro. A Acrimate ela é política, mas ela é política classista, né? Na verdade, ela é apartidária, né? E a gente trabalha muito com pautas, né? Qualquer que seja o governo. Então, nós tivemos recentemente uma visita do presidente da República, onde ele se pronunciou em Rondonópolis ser contra as invasões de terra. Isso para nós nos dá segurança, porque nós temos uma atividade de longo prazo, uma atividade onde o produtor tem que ter segurança para ele continuar investindo. Tem todo o nosso apoio. Nas questões onde há divergência com o setor, é o momento onde a gente senta para conversar. Mas o pecuarista, ele não sabe fazer outra coisa. O negócio dele é trabalhar e ele precisa das entidades para dar essa segurança e essa interface com o governo, que é muito importante. Tem já alguma demanda da entidade que precisa ser acatada, discutida, para melhorar ainda mais os anseios, né, atender os anseios de toda a cadeia e trazer mais produtividade? Sim, nós temos várias demandas, né? Diariamente nós temos aí via Fórum Agro, via Instituto Pensar, né? Estivemos aí essa semana a posse do Instituto, o novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a maior frente parlamentar hoje, com 338 deputados, 44 senadores, mostrando, dando a verdadeira importância para o agronegócio, que é a mola propulsora desse país. E nós temos, com certeza, muitas demandas. Demandas de regularização fundiária, demandas de crédito, principalmente nesse momento agora, onde nós temos aí margens muito apertadas, uma nova realidade em preço de arroba, preço de exportação de grãos, a questão da moeda como um todo. Então essas são pautas diárias para que o produtor possa ter segurança. E recentemente nós acompanhamos a invasão lá na Bahia, né, pelo MST. Trouxe algum tipo de preocupação aqui para Mato Grosso diante do que aconteceu lá na Bahia? Sem dúvida, isso sempre traz, porque isso gera uma insegurança, né? O produtor que ele já enfrenta as intempéries, as diferenças climáticas, a questão do mercado, a questão de um caso que surge de vaca louca lá que atrapalha todo o trabalho dele, ele tem que ter a segurança de ter o seu direito à propriedade resguardado, e qualquer que seja o lugar do mundo aonde ocorra, isso preocupa o produtor aqui sim, porque a terra, que é o maior patrimônio dele, é um patrimônio também, inclusive do meio ambiente, uma vez que mais de metade da floresta está dentro das propriedades rurais. E isso nos preocupa bastante, é uma pauta que a gente discute sempre e a gente espera que o governo dê sim essa tranquilidade para o produtor poder ter os seus direitos preservados. E o governo trouxe essa tranquilidade? No discurso de Rondonópolis trouxe, né? E a gente espera que isso seja mantido. Manzi, muito obrigada pela sua presença aqui no AgroPantanal. Volte mais vezes, olha, mas tomara que não seja para falar de novo do mal da vaca louca, viu? Não, nós, em primeiro lugar, agradecer sempre o espaço cedido tão gentilmente e nos colocar sempre à disposição. E a gente espera, sim,
sempre trazer cada vez melhores notícias. Obrigada, querido. Uma ótima semana para você.